do grupão de blockchain, com alguns informes. Eu tenho algumas notícias para dar aí, não é nada muito impactante, né, que vai acontecer nesse mês. Né? Então, eu devo começar na Unifesp um curso sobre contratos inteligentes, deve começar hoje. E a ideia é um curso só sobre escrita de contratos mesmo. Né? Então, claro, tem que passar um pouco pelo histórico de blockchain, mas o foco é Solidity e escrita de contratos inteligentes para Ethereum, com a pegada, assim, dando um pouco mais de ênfase em segurança. Outro informe, o Álvaro, o Carlos Eduardo está aí, que é aluno do Álvaro, e o Dário, da IFREI na França. O Álvaro é da UNSA, no Peru. A gente está participando num projeto STIC-MSU de CAPES. O projeto se chama Angel, né, e a ideia de uso de blockchain na mediação de informações de saúde e especialmente integrando isso com a internet das coisas, né? Então coletar dados de dispositivos de internet das coisas e usar blockchain na mediação dessa privacidade. Outro informe, vários de vocês participam do grupo de trabalho de blockchain na RNP. O grupo de trabalho voltou a ter atividade, né? Passou um tempo parado e agora voltou. Se alguém não tiver interesse de participar também, é só avisar, entrar em contato. Tem um jabá aqui, o Caio Sanas publicou um livro sobre... O Caio Sanas, ele não está aí, não ia pedir para ele fazer o jabá ele mesmo, mas ele é dali da área jurídica, e é um livro sobre o impacto de contratos, né, nessa área jurídica. Então, esses eram os informes que eu tinha aqui. Se alguém tiver algum informe de alguma coisa dos seus grupos particulares, alguma coisa, algum aluno novo, alguma coisa assim, fique à vontade. Não? Bom, então a gente pode entrar na nossa pauta principal de hoje, né? Então a ideia é a gente ter um item de pauta nessas reuniões. E hoje nós recebemos o Márcio Avelar, né? O Márcio Avelar, ele é cientista-chefe na BB-Chain, uma empresa dedicada, e nós não temos muitas ainda no Brasil, né? Uma empresa dedicada ao mercado de blockchain. E, bom, antes de mais nada, agradeço ao Márcio por topar esse bate-papo. Obrigado, Márcio. Vai ser, assim, a primeira apresentação de uma empresa no nosso grupão. Então, o Márcio, ele é cientista-chefe da BB-Chain, também é arquiteto de inovação, né? Então, tem essa preocupação de gerar novos produtos e inovações. Márcio, é muito informal, tá? Então, fique à vontade. Muito obrigado novamente por topar. Se quiser apresentar algum slide, fazer algum bate-papo inicial. Tudo bem. Eu, primeiramente, agradeço o convite, viu, professor? Realmente, isso vai ser bastante legal, essa troca. Sendo um cara voltado para a inovação também, é muito importante esse contato com universidades. E também já vou dizer porque, antes de apresentar meus slides, eu estou nessa área de inovação. Eu sou cientista molecular por formação, lá no curso da USP, então, aí fui fazer astrofísica, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado em astrofísica e volto da Alemanha para o Brasil em 2017, com o país numa bagunça e a carreira acadêmica degringolando cada vez mais. Bom, estava na hora de fazer ciência de dados e fui começando essa jornada para fora da academia. Até que encontrei, numa coincidência do destino, a Poli tinha inaugurado o C2D, que é um centro de ciência de dados lá na Politécnica da USP. E, assim, no primeiro dia de inaugurar, o dia 1 lá, eu bati na porta deles e falei, cara, o que é que vocês estão fazendo? E topei com o nosso CEO da BB-Chain, que é o Felipe Chobanian. Então, daí para lá, a gente começou a conversar, eu estava trabalhando numa outra empresa, e aí fui chamado para a BB-Chain, para, entre outras coisas, tratar de um projeto PIP-FAPESP na área de saúde.
Então, agora eu vou apresentar um pouco a BibChain. Como é que é aqui? Present now, and a window share. Então, vocês devem estar vendo minha tela nesse momento. Tá perfeito. Perfeito, maravilha. Então, a BibChain me chama, e a BibChain é uma empresa de desenvolvimento e arquitetura de produtos e plataformas baseadas em blockchain. Eu não sabia nada de blockchain naquela época, eu era só um astrofísico que tinha algum conhecimento de ciência de dados, e de lá para cá, então, vim aprendendo do blockchain, a história do blockchain, e fui me envolvendo com o pessoal da Ampay para a questão da inovação. Que aí a BibChain estava investindo também em inovação tecnológica. Super informalmente, vou falar sobre 4 pequenas coisas aqui, que é quem somos, nosso reconhecimento no mercado atualmente, cases e oportunidades e parcerias. Já digo que não fui eu que montei nem esses slides, nem essas apresentações, e eu já reclamei que achei horroroso, mas é o pessoal da aula de negócios lá, então eu ainda estou de bode com eles, mas vamos lá. Quem somos, né? A nossa equipe core é bastante pequena, somos em 10 pessoas de diferentes formações. Temos o nosso arquiteto principal, que é o nosso CTO, também é fundador da BibChain, que é o Rodrigo Bueno. Ele é um cara super especializado em corda, né? Mas nós temos na equipe diversos outros desenvolvedores que têm certificações em corda, em Fabric, em Quorum, dessas Amazon Services, do Ethereum também. E nesse momento nós estamos atuando em 10 projetos que envolvem blockchain em diversos mercados, em diversas áreas aqui de coisa. Principalmente saúde, finanças e agro. A gente tem bastante coisa legal em seguros, e energia é um mercado que a gente está entrando agora, né? Nós temos uma parceria bastante legal com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para o desenvolvimento dessas prescrições certificadas usando a blockchain também. E a nossa parceria principal é com a Escola Politécnica, via professor Marcos Simplício, tá? Simplício, que é para desenvolvimento de pesquisa pura e aplicada em blockchain, e eu espero colaborar com vocês aqui também, eu colocar mais uma aqui, ou talvez algumas instituições onde a gente possa pesquisar juntos. Eu sou cientista de formação, então eu não sou um grande desenvolvedor de corda, embora eu conheça a plataforma e faça meus próprios códigos, mas não é minha função principal na empresa. Tá? Eu sou cientista-chefe justamente ligado para a inovação e para a interação com outras empresas e universidades. Tá? E agora eu passo para reconhecimento no mercado, que é só para dar uma nuance para vocês de como a gente tem crescido dentro desse mundo de blockchain no Brasil. A gente tem algumas coisas interessantes aqui, acho que vale ressaltar o registro de duplicatas, tá? Que foi anunciado recentemente, aí foi do ano passado, né, de agosto do ano passado, pela B3, CIP, CERC e CRDC, onde fizemos esse projeto. Então, a elaboração da arquitetura da plataforma de registros tem a nossa assinatura, tá? O desenho dos contratos inteligentes também, o professor Arlindo falou que vai dar aula de contrato aí, é bom, vai ser interessante. E o desenvolvimento do código primordial também é nosso. Então, tudo foi feito no Core da Enterprise, não na versão aberta, tá? Que foi desenvolvida pela R3. Então, isso foi uma coisa bastante legal, que elevou bastante nosso reconhecimento. Nós, nesse momento, somos a única empresa da América Latina em lista da Gartner das melhores empresas de blockchain em todo o mundo. A gente está aqui nesse círculo azul. Então, isso é bastante legal também, porque na América Latina nós somos talvez a principal e a única parceira da R3, tá? Global. Então, isso também traz reconhecimento. A maior especialidade da BibChain é corda, mas não é a única, a gente também programa em outras, tá? Mas a R3 realmente é um negócio bastante especial aqui para a gente. Agora eu apresento rapidamente alguns cases em oportunidades, e eu vou pedir licença ao final para me estender sobre um dos projetos, que é exatamente o projeto que eu coordeno, tá? Então, a gente tem aqui um caso bastante bacana. Eu cheguei a trabalhar nesse caso no início do ano passado, antes de começar esse projeto em saúde. Então, é EcoTrace. A gente fez a rastreabilidade de alimentos com segurança, transparência, essas coisas de blockchain que todos sabem.
de toda a cadeia de produção, envolvendo, então, o IoT com blockchain. Foi um projeto de bastante sucesso, está funcionando muito legal. Tá? Isso foi feito no ano passado, esse foi o primeiro caso que eu participei, tá? Então, isso foi, para mim, um divisor de águas. A partir desse momento, eu falei, não, quero aprender mais sobre blockchain, e comecei a adentrar nesse mundo. Com isso, a gente submeteu esse projeto PIP-FAPESP, esse é o projeto de saúde que eu falei que eu coordeno, tá? O projeto começou, a FAPESP aprovou em outubro, mas ele começou oficialmente dia 1º de fevereiro, né? Então, tem um desdobramento que depois até vou comentar com vocês, onde a gente vai usar a R3 Corda para a criação de uma plataforma de gestão do ciclo de tratamento de doenças raras, e aqui a gente pode estender também, porque é muito escalável, para tratamento de doenças crônicas que não são raras e para deficiências também. Isso é bastante interessante, porque é uma demanda desses pacientes por autonomia, ou por alguns outros tipos de serviços médicos, e principalmente troca de informação médica, e a nossa plataforma Corda é bastante útil para isso. Então, é claro que a gente segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a tecnologia ela é em si bastante segura por si só. A gente tem que tomar um cuidado com legislação, mas, basicamente, a gente consegue trocar informação de uma maneira bastante segura, e tem uns desdobramentos bacanas aqui que a gente pode conversar um pouco. A gente também tem essa questão de negociação de cotas para consórcio em plataforma SaaS. Na parte de seguros, a gente tem a criação dessa Business Network, tudo seguindo a regulação da SUSEP. A gente atua também nessa plataforma de comercialização de commodities, está sendo bastante interessante, e para a AMS também, para sustentação N2 e N3 para a Business Network. Essas são as principais linhas que a gente está atuando nesse momento. Então, acho que é o que a gente pode falar também. Tem outras coisas que nem eu consigo, né? Se eu falar aqui, eu tô lascado, então não falo mais nada. E, bom, como um exemplozinho da Ecotrace, isso aqui foi o que a gente fez para a Ecotrace nesse slide, tá? Que é toda a rastreabilidade da cadeia de produção deles, desde o produtor lá atrás até o consumidor final. Então, foi um projeto bastante bonito, está no ar, né? E isso aqui é uma coisa que a gente está começando a trabalhar também, que é um exemplo de monitoramento. Então, a gente tem um IoT acoplado, a gente monitora, por exemplo, um silo, né, de grãos, e conforme o estoque vai baixando, a gente aciona alguns contratos, alguns avisos que monitoram isso, e automaticamente, então, já pode ter alguém da cadeia de produção, um fornecedor, por exemplo, para dizer, não, pera lá, eu já estou vendendo para você repor o seu silo. E, bom, agora para as parcerias que a gente tem nesse momento, então temos a R3, a RTM, né? Então a Ampei está aqui, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que eu visitei algumas vezes. A gente ia estender um braço ali, mas o cara que estava cuidando dessa parte saiu da empresa, outra entrou, e a gente ainda está nesse processo de vai ou não vai para São José. Era, na verdade, no projeto original, para que eu fosse para São José algumas vezes por semana e tivesse ali a minha base, para conseguir interagir com o pessoal da Unifesp, por exemplo, com o pessoal do ITA. Por exemplo, eu fiz um pós-doc no ITA, então conheço uma outra pessoa lá. Então, seria isso de parcerias. A gente está crescendo em parcerias, então, em algum momento desse projeto de saúde que nós estamos, a gente está entrando em contato com farmacêuticas, e essas farmacêuticas, pelo menos uma delas já mostrou bastante interesse nesse tipo de plataforma que nós estamos criando, principalmente na parte de dados, né, a questão de como é que transaciona daqui para lá. E deixo aqui alguns contatos, agradeço a oportunidade de mostrar, e se eu puder falar um pouquinho do projeto PIP, eu vou me estender por mais 5 minutos, só para dar o contexto geral. Esse projeto PIP foi... Tudo bem, professor? Posso ir em frente? Claro, pode usar o tempo que você quiser, Márcio. Tranquilo. Então, esse PIP foi concebido um pouco antes de eu entrar na BibChain. Depois que eu entrei, eu fiz o ajuste para a FAPESP e tudo mais, enviamos para a FAPESP, levamos um pau homérico, depois tivemos que pedir a reconsideração. Nesse meio do caminho, mudou a empresa, nem era BibChain, eu entrei depois, então já na BibChain, e nós conseguimos a aprovação desse projeto. A nossa ideia é conectar famílias,
né, com os pacientes, conectar então com um médico especialista, conectar com o hospital do tratamento, conectar com a indústria farmacêutica, então fazer uma rede corda desses agentes, e todos eles, em cima disso, uma plataforma de gestão do ciclo de tratamento, com possibilidade de fazer uma inteligência artificial, por exemplo, machine learning por trás, para diminuir o tempo de diagnóstico. Por que isso? Porque são mais ou menos 13 milhões de pacientes raros no Brasil, 75% desses 13 milhões são crianças com algum tipo de síndrome rara, e 30% dessas crianças morrem antes dos 5 anos de idade sem diagnóstico. Por um diagnóstico de uma doença rara, geralmente leva, e isso é uma estatística que eu tenho visto em várias regiões do país, leva entre 3 e 9 anos para você diagnosticar uma doença rara. As crianças não duram isso. Síndromes raras são raras porque tem motivo, muitas são fatais, muitas têm debilidades muito grandes e sem diagnóstico, tampouco a pessoa tem uma qualidade de vida boa. Então, nosso intuito com esse projeto é levar a qualidade de vida ao cliente, né, ao paciente, na verdade. Isso a gente pretende fazer disso um produto, mas um produto que não onere as famílias que precisam usar a plataforma. Então, nós buscamos parceiros com planos de saúde, hospitais e tudo mais. É um projeto que eu, particularmente, tenho bastante interesse, e pelos próximos meses vou desenvolvê-lo. Então, sugestões são sempre bem-vindas, e a gente sempre pode trocar algumas ideias sobre isso. Com isso, bom, eu termino essa papo informal, mais formal, e aí a gente agora pode ir para o papo informal de verdade, para conversar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Márcio. Quem tiver pergunta pode ficar à vontade para fazer via chat ou abrir o microfone e fazer. Para começar, eu tenho uma. Quer dizer, eu tenho mais de uma, mas não quero fazer muitas na rua, né? O EcoTrace, eu fiquei curioso, porque normalmente você vê essas aplicações de rastreabilidade por nicho, né? Então, sei lá, a rastreabilidade do salmão, a rastreabilidade do milho e tal. Como é que vocês vendem? Como é que vocês estão comercializando isso, Márcio? Vocês... nem sei se você pode responder essa pergunta, né? Mas, assim, como é que vocês estão colocando isso no mercado? Esse é o tipo de coisa que eu não tenho autorização para falar. Se o Cris estivesse aqui, que é o cara de negócios, talvez ele pudesse falar. A única coisa que eu posso deixar aqui para vocês é que a gente fez, tá? Eu não sou C-level, eu não tenho autorização para modelos de negócio, nem nada disso, tá? Essa é a única restrição. Uma coisa, que daí eu acho que deve ser meio tranquilo, que é essa integração com a internet das coisas, ela, pode ser feita de 1000 formas, né? É muito diversificado esse esquema de integração. E aí, como é que vocês, dentro da empresa, vocês mantêm... Eu estou imaginando que vocês devem contratar, né, pessoas específicas para fazer essas interfaces, né? Uhum. Como é que vocês articulam isso, né? A BBChain fica no topo e aí você deve ter uma rede de parceiros para fazer essas integrações específicas, né? Nós temos uma rede de parceiros, algumas coisas a gente faz dentro de casa, outras não. Então, nessa parte do IoT da EcoTrace, por exemplo, não foi a gente que fez. Tá? Eles têm uma equipe deles, ou parceiros deles, e eles fizeram toda essa integração com o IoT. Tá? Então, isso nós não fizemos. Legal. A Andressa está com a mão levantada. Gostaria de fazer uma pergunta, Andressa? Fica à vontade. Oi, Márcio. Oi, Arlindo, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu fiquei interessada em conhecer um pouco melhor do trabalho de vocês, Márcio. Até já dei um print aqui do seu contato, porque, não sei se você estava na reunião passada do grupo, eu sou professora da UF, e a gente está desenvolvendo um projeto na UF, em conjunto com a parceria com o município de Niterói, para o desenvolvimento de uma moeda digital para o município de Niterói. Tá? Seria uma moeda digital emitida pelo município,
a ideia é que essa moeda, o cidadão seja remunerado sempre que ele pratique um ato entendido como positivo para a sociedade. Então, por exemplo, ele foi no médico, no posto de saúde, respondeu uma pesquisa de opinião. Ele ganha, a gente chama de NIT, ele ganha essa moeda NIT por ter respondido a pesquisa de opinião. Ele assiste um curso que foi disponibilizado pela prefeitura sobre educação ambiental. Ele assiste esse curso, responde lá um questionário e ele ganha moeda NIT em virtude disso. Então, algumas ações que são entendidas como positivas para a sociedade geram NITs, e aí ele pode utilizar essas NITs em eventos culturais promovidos ou patrocinados pela prefeitura, para estacionamento público, enfim, a gente está definindo as funcionalidades em que isso seria aplicado, tá, essa moeda. O que acontece? Esse é um projeto de 1 ano, e a gente agora está num passo que a gente vai começar a cotar empresas, enfim, a verificar empresas que poderiam implementar isso para auxiliar a gente na implementação, a transformação do protótipo que a gente está desenvolvendo num produto, certo? Uhum. Então, assim, queria entender se isso teria algum alinhamento com a empresa de vocês, com a BBChain, e aí já peguei o contato, porque se a resposta é sim, seria interessante a gente ter uma conversa aí para saber, entender melhor como é que é o trabalho de vocês e se isso estarem alinhado com o trabalho da gente. Bom, então eu posso dizer para você que tem um alinhamento bastante forte, porque a gente atua no mercado financeiro e existe um projeto que estamos trabalhando que tem a ver com isso. Então, nós já temos uma estrutura para isso, tá, Andressa? Então, acho que vale super a pena a gente conversar, porque tem bastante alinhamento, sim, a gente tem essa expertise, tá? E eu vou fazer até uma pergunta aqui, que aí é aquela coisa, né? Como eu sou o coordenador do projeto de saúde, a gente tem visto que médicos não conhecem doenças raras, e isso é um fator que é, assim, absolutamente fundamental para o diagnóstico. Uhum. Seria possível, aí é uma pergunta minha para você, tá? Seria possível a sua moeda remunerar médicos que façam cursos de especialidade em doenças raras? Possível é. Mas porque isso tem um impacto social na vida dessas pessoas muito grande. Como 99% dos médicos não conhecem nada, pasmem, tá? Uma coisa que me chocou bastante. Na maior parte das universidades de medicina, não existe um único curso de doenças raras, tá, para os graduandos. Então, eles vão aprender isso, quando muito, numa residência, quando aparece um caso. E se mais médicos aprendem sobre doenças raras, menos tempo de diagnóstico leva. Então, como a nossa plataforma pretende plugar bastante médico, né, isso é um sonho nosso, né, médicos não têm muito interesse, mas se eles puderem fazer cursos e serem remunerados, acho que tem um jogo até maior do que o que você estava pensando aí. Isso foi só para... assim, é muito legal essa ideia. Assim, eu não sei se a NIT, ela é o meio mais eficiente de alcançar o objetivo que você pretende. Né? Talvez o objetivo que você pretende seria mais eficiente, uma parceria aí, eu acho que, de repente, com uma doctorália da vida, que eu acho que é... eu conheço. A gente está meio que fugindo disso aí, por enquanto, mas... Que assim, eu não sei se de algum mecanismo de premiação por meio de uma plataforma como essa, sabe? Que aí, realmente, sei lá, poderia vir a mexer com o bolso do médico, né? Enfim... talvez isso fosse um meio mais eficiente de alcançar o objetivo que você expôs, né? Pela NIT, eu acho, assim, pensar num futuro dá, mas assim, eu acho, não sei se seria muito eficiente, entendeu? Tranquilo, isso é só importante saber, porque nós precisamos aqui, o nosso maior problema é atrair médico. Indústria farmacêutica tem interesse, plano de saúde tem interesse, mas o médico, ele não tem. Então, são poucos médicos que querem se cadastrar numa plataforma dessa, né? Para eles é muito trabalhoso, é uma encheção de saco, então eles não estão afim mesmo. Então, se vocês não têm interesse em uma parceria com uma plataforma tipo Doctoralia? A gente... Bom, aí eu não sei se... eu vou me avançar um pouco. A gente tem uma implementação
da nossa plataforma com alguns serviços bastante interessantes. Acho que mais do que eles, mas, enfim, isso fica para o futuro. Vocês são mais concorrentes da Doctoralha do que... Tá, entendi. Você entendeu? É mais ou menos por aí que a gente está caminhando. Entendi, tudo bem. Então, tá bom. Mas, Andressa, por favor, entre em contato conosco, porque a gente tem essa expertise, a gente já está trabalhando num projeto similar, não é dessa mesma natureza, mas é bastante similar, e eu posso, a gente conversa junto com o nosso arquiteto de solução, Rodrigo Bueno, o contato dele não está aqui, mas eu passo para você. Então, vocês têm realmente a parte de desenvolvimento de produto, trabalham com testes automatizados? Uhum. É isso mesmo. Então, a gente consegue fazer, a gente consegue ajudar, sim. Tá bom, legal. Obrigado, viu? Obrigada, vou guardar seu nome aqui também. Tá bom, é um prazer. Legal. Agora o Alexandre está com a mão levantada. Diz aí, Alexandre. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Cara. Tudo bem. Olá. Pessoal, professor, aliás, desculpa, Márcio. Primeiramente, obrigado por trazer aqui esse conteúdo, essa apresentação para a gente. Para mim, despertou muito interesse esse projeto que você está trabalhando do uso de carteira descentralizada para a criação de um sistema de gestão de dado médico, especificamente no caso de doenças raras, mas imagino que escalável para outros cenários, como você mesmo disse. Essa é exatamente o tema da pesquisa que eu estou desenvolvendo. O professor Arlindo e o professor Vladimir estão me orientando na Unifesp, no mestrado de inovação tecnológica, criando uma plataforma ou arquitetura de uma plataforma para, usando blockchain e identidades autossoberanas, tratar o grande risco que a gente percebeu aí num artigo que a gente vai publicar, que é a questão da privacidade e do compartilhamento seguro dessas informações. Isso. Imagino que concorda, vocês devem ter estruturado todo esse mecanismo de compartilhamento com um contrato inteligente. Como é que fica a questão do controle de acesso entre os médicos? Porque, com certeza, você quer compartilhar as informações, você tem que garantir a anonimização. Ainda assim, a blockchain acaba virando o teu repositório dos dados pessoais e tem que ter um tratamento muito especial ali para o que você expõe ou não. Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Consigo. Excelente pergunta, viu, Alexandre? A questão que você colocou é absolutamente correta. A gente precisa anonimizar dados, mas a gente, BibChain, não armazena o dado. Sim. Pelo menos não nesse primeiro momento. O dado, ele vai ficar, seja com o médico, seja com o paciente. Eles é que vão transacionar ou autorizar o compartilhamento de dados. Agora, de onde vem o dado? A questão é, o paciente faz exame em laboratório. O laboratório disponibiliza para o paciente, via PDF, que ele acessa lá no site. O paciente tem duas opções aqui. Ou ele baixa e depois compartilha, mas em princípio poderia ser por e-mail, certo? Não precisa de uma rede blockchain para isso. Exato. Mesmo porque se o PDF é baixado, quem é o responsável é o próprio paciente por esse dado. Se alguém, né, de alguém malicioso pegar no computador dele os dados, o problema não é nosso. Mas é possível via contratos. Mas também não precisa ser anonimizado nesse caso. Tá? O que pode acontecer? A gente pode plugar o laboratório, o médico pedir os dados no laboratório via sistema, né? E desses dados, então, o paciente autorizaria o compartilhamento. Aí seriam 3 participantes. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu dei uma travada. Sim, te ouvimos. Sim, legal. Isso seria uma possibilidade de fazer a coisa. Qual é o problema? O grande problema disso é se o médico entrar em contato direto com o laboratório. O médico, geralmente, que tem acesso à rede corda, por exemplo, ele é um cara, entre aspas, tecnológico. Ele provavelmente vai usar um PEP. E o problema começa aí. Porque o PEP dele, em 99,9% dos casos, não é compatível com o PEP de ninguém mais. Nem no laboratório. Aí tem uma questão de interoperabilidade. Sim. E aí é um problema muito, muito sério que a gente está trabalhando neste momento. Como é que a gente faz, então, essa tradução? Né? Então, houve uma sugestão que talvez não seja a melhor forma de transação de dados. Tá? Porque, bom, talvez não seja por aí. Talvez seja melhor ter o dado num servidor,
mas aí perde a característica de descentralização. Então, a gente está lidando com esse problema. O problema médico-instituição, médico-hospital, médico-laboratório, é muito mais sério do que o paciente baixar o seu PDF. Então, mas nesse sentido, se for paciente médico, via contratinho, o cara anexa ali o seu exame, manda para o médico, fim de papo. O médico recebe isso lá, não precisa ser anonimizado, porque o paciente está dando autorização e o PDF Sim. vem com o nome dele lá, então não faz diferença. A gente só vai entrar nesse caso de anonimização se eu tiver transacionando dados entre instituições. A farmacêutica quer fazer uma pesquisa, anonimização total. O hospital precisa passar isso para o médico, anonimização total. E aí a coisa funciona. Obrigado, eu quero ver essa pesquisa, eu quero ver esse artigo, viu? Já vou avisando. Eu quero ler o artigo. Na verdade, eu peguei seus contatos aqui, eu te mando uma mensagem, a gente marca um evento para fazer uma apresentação rápida desse desenho. Acho que tem uma sinergia muito grande, porque a nossa pesquisa está seguindo por um caminho um pouco diferente, mas eu acho que eles se complementam no final, porque eu acho que o desafio que eu tenho na minha pesquisa, você já resolveu do seu lado, e o desafio que você tem, acho que eu resolvi do meu lado. Talvez a gente ache um meio do caminho. Ótimo. Olha, a gente, BibChain, viu? A gente é muito aberto à parceria. Se sai negócio, a gente está dentro. Se sai um produto bacana, compartilha API, essas coisas. Somos bastante abertos. Excelente, obrigado. Legal. O Márcio, você falou da interoperabilidade. Eu andei dando uma olhada já há algum tempo e eles estão tratando esse tema, geralmente, uma camada superior dos blockchains. É isso. É isso. Uhum. Tá. Só tentando contribuir. Então, você já está por dentro, eu não preciso. Eu levantei a mão depois. Alexandre, você já terminou? Desculpe. Não, sem problema, terminei. Tá. Eu levantei a mão pelo seguinte. Vocês estão trabalhando num ecossistema blockchain. Estão distribuídos, vocês têm toda uma... Vocês estão à parte do mercado financeiro, por exemplo. Só que vocês são uma empresa e vocês têm uma remuneração ou pretendem ter uma remuneração. Uhum. Vocês veem como um meio... A minha área de especialização é meio de pagamento. Trabalhei com isso durante minha vida toda, quase. Vocês veem como uma forma de serem remunerados a criação de uma moeda tipo uma stablecoin, ou vocês têm como plano de negócio continuar no mercado financeiro, enquanto remuneração, prestando serviços no mercado de blockchain? Essa é uma boa pergunta, Rogério. Do que eu conheço, né, do que eu posso te dizer aqui com o meu nível só de cientista-chefe da parte de pesquisa da empresa, nós somos principalmente prestadores de serviço neste momento. A era da produtização começou agora, esse ano, tá? Com o PIP, que vai ser um produto, de fato, e com outros produtos que temos para mercado financeiro, para seguros. Aí estão em desenvolvimento, mas até este momento, até o ano passado, nossa, vamos dizer, remuneração era mais de prestação de serviço. A Eco3 foi um caso. Entendo. Eu vou entrar em contato com você, porque eu queria entender um pouco melhor. Acho que todo mundo vai entrar, né? Claro. Isso é muito legal. aberto. Tá bom? Então, fica à vontade, por favor. Eu queria entender um pouco melhor, porque essa parte de prestação de serviço, por exemplo, o meu tema está caminhando para pagamentos resilientes, né? Então, eu não preciso da internet, eu não preciso de nada para fazer um pagamento. E, de repente, quando você está num laboratório e você quer, por exemplo, fazer sei lá, dentro de uma máquina qualquer aí, e você quer utilizar um software qualquer de reconhecimento de imagem, você pode ter uma remuneração sobre o serviço desse software de reconhecimento de imagem. E essa remuneração, se ela for conectada a um meio de pagamento, isso aí pode gerar problemas, né?
Então, para mim, esses pagamentos resilientes podem ser usados tanto internamente num laboratório, que isso aumentaria tempo de resposta, diminuiria o throughput da transação, etc., quanto sei lá, numa excursão, né? Que eu também me volto um pouco ao turismo aqui, e quanto a uma excursão que você está na praia e, sei lá, em algum lugar remoto, né? Então, eu devo conversar com você. A gente já tinha entrado em contato com a Andressa, e nós tivemos que remarcar a reunião, porque eu tenho interesse também naquele projeto, mas a gente vai retomar nessa semana aqui, os contatos, tá bom? Por favor, pode entrar em contato, sim. Aí, nesse caso, o que eu acho bacana é que a gente pode chamar o nosso CEO e o nosso CPO, que são os fundadores também da BigChain, e eles podem dar informações muito mais precisas do que eu nesse caso seu aí, viu? Bacana. Acho que vai ser bastante produtivo. Tá, joia. Obrigado, viu? Obrigado a você. Márcio, eu queria entender uma coisinha rápida sobre o produto de doenças raras. Claro. A ideia é acelerar o diagnóstico, né? Uma das ideias é acelerar o diagnóstico. E essa aceleração de diagnóstico, eu imagino que passa por manter uma base de busca onde os médicos podem tentar identificar, bom, tem um conjunto de sintomas aqui, eu entro com aquele conjunto de sintomas e vejo se, quem sabe, tem algum diagnóstico relacionado. Uhum. Acho que a ideia, o processo seria mais ou menos esse mesmo, né? Esse é um processo padrão que outras plataformas também oferecem. Então, isso, inclusive, se não me falha a memória, agora eu não sei de onde que é o site, se é europeu ou é americano. Mas é assim, você entra os sintomas e ele te dá possíveis doenças, tá? É uma possibilidade. Talvez não seja o mais eficiente, porque para fazer um negócio desse, a gente precisa de um machine learning, tá, por trás, bastante poderoso. Que acesse um banco de dados públicos, genéricos o suficientes para abarcar muitas doenças e que não temos no Brasil. É nessa linha que a minha pergunta, né? Se a ideia é chegar nessa base, né? Se é construir essa base a partir das experiências que estão sendo inseridas, né? E aí um pouco, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade de ver acontecer ao invés do médico entrar lá e consultar, né? Talvez o próprio sistema gerar algum tipo de alarme. Uhum. A gente está pensando em algumas soluções desse tipo, professor, porque veja, a gente teria que fazer o paciente entrar com sintomas, ou o médico entrar com sintomas, tanto faz a ponta que entra com sintomas, tá? Por exemplo. E aí ia ter que ter uma API para buscar insights, sei lá da onde a gente pensa que pode ter banco de dados, e aí fazer uma comparação. Eu não sei se é a melhor forma de acelerar o diagnóstico. O paciente pode entrar com o sintoma errado, o médico pode não colocar todos os sintomas. Então, toda vez que você depende muito de um ser humano para esse tipo de coisa, eu acho que piora a situação. Então, por isso que a gente está querendo que médicos, especialistas, entrem na rede. Por isso, é importante que eles tenham algum certo incentivo para isso. Porque o principal que a gente tem feito aqui, e aí agora eu vou entrar aqui porque que o PIP-FAPESP está mudando a minha concepção, tá? O PIP-FAPESP, toda vez que você ganha o PIP-FAPESP, a própria FAPESP te convida para fazer um programa chamado PIP Empreendedor. Esse programa vai pegar, vai te arrebentar, e foi o que fizeram comigo e com todos os outros participantes desse ano. Esse modelo de negócio não funciona, quem paga a conta, quem é o cliente, quem é o usuário, quem é isso, quem é isso, qual é as revenues streams, etc. Tal. Bem de negócio mesmo. E a gente tem entendido que o paciente quer, o paciente precisa de uma coisa dessa. Tá? Mas o médico não tem interesse em entrar na rede. Só que o diagnóstico, ele é feito mais via networking do que via sistema. O que significa que se o médico aparece com um caso difícil e que ele não sabe,
ou ele vai fazer um tratamento errado para o paciente morre, ou se ele tiver um pingo de humildade, ele vai ligar para o colega e falar, cara, tô com um problema aqui. E foi nesse tipo de cadeia de networking que a gente descobriu que os diagnósticos são feitos. Quando a gente fala que leva de 10 a 12 médicos para ter um diagnóstico, é isso. Tá? Porque o paciente vai em um médico, o médico não sabe, fala, olha, vai para o neuro não sabe, fala, vai para o hematomo, o cara não sabe, vai para o ortopedista, e fica esse jogo até achar alguém. Né? O pessoal que tem um pouco mais de experiência em doença rara já tem um network com especialistas. Então, se chegar no consultório dele, no caso difícil, ele automaticamente liga para o geneticista, que é um amigo dele. Ele não usa sistema, não usa internet, não usa nada. Uhum. Então, tê-lo na rede é importante, né, mas o diagnóstico ele é feito com networking. Que um médico joga para outro, que joga para outro, até fechar o diagnóstico. Isso é uma coisa que a gente está tentando resolver na rede. Legal. Eu acho que isso é uma informação muito valiosa. Tá? Não é o machine learning que vai dar o diagnóstico. Ele pode ajudar, se tivermos uma base de dados. Mas para isso a gente precisa capturar esses tantos milhares de pacientes de doenças raras com consentimento para fornecer o dado, para estar anonimizado numa base de dados centralizadas, onde você consegue fazer um analytics de maneira mais fluida, para poder então o machine learning virar e falar, olha, provavelmente, em ordem de preferência, 75% é AMI, 20% é ela, por exemplo. Márcio, desculpa, Lindo. Pode falar, Rogério. Só tentando contribuir. Essa parte de médico, assim, eu sou um desses pacientes, então eu entendo o problema. E essa parte dos médicos, eu sempre percebi o seguinte, que a dificuldade maior sim, em ter o conhecimento, mas é de fazer um diagnóstico não só preciso. Eu vou te contar o meu exemplo. Eu tive um problema, ele veio congênito, e aí com 47 anos ele se manifestou, né, que era um crâniofaringioma, era um tumor. E aí eu fui a um médico e ele me deu o diagnóstico dele. Depois eu, teimosamente, fui no pronto-socorro e aí eu fui lá e falei, eu quero o diagnóstico com um exame de imagem, entendeu? E aí constatou e eu fui operado, tá? Era um tumor na hipófise. E aí é assim, eu tenho toneladas de exame. Mas, Márcio, você não tem noção de quantos exames eu tenho. E aí tenta ser a minha contribuição. Será que fazer uma plataforma de captura de exames e análise, e o médico já ter essa análise e essa captura, porque eu fui médico em meia hora, ou ele pedindo, ou ele tabulando meus exames, entendeu? Eram tipo assim, 80 exames de sangue. Será que fazer esse interface, gerando um valor que elimina o trabalho mecânico no médico e ainda dá um diagnóstico ou uma interpretação através do motor de um sistema especialista que faz a comparação de tudo, porque, sinceramente, eu ia fazer. Porque você vê medicamento versus exame. E aí, ele entrando com medicamento em cima dos exames e a consequência que o medicamento teve, entendeu? Entendi. A sua colocação... Isso geraria valor ao médico. Eu acho que isso geraria valor. Eu concordo e a gente pensa exatamente numa coisa desse tipo. Para isso... Ótimo. Isso Sou foi cliente de vocês. Maravilha, já gostei de você. Se precisar de uma cobaia, serei. Perfeito, Rogério. Isso é uma coisa que a gente tem visto em muitos casos, muitos casos. A grande questão é o paciente precisa, então, fornecer os exames. A gente consegue fazer isso? É viável tecnologicamente? É viável. Isso agrega valor? Agrega valor.
É claro que para isso, para o médico, seria bastante importante. A questão médico, muitas vezes, e eu peço licença aqui, com todo o coração para médicos, tá? Porque eu tenho que falar sobre isso, porque é importante no diagnóstico raro. Eu tenho a visão de que o médico brasileiro é médico de tabela, com todo o respeito que eu tenho pelos médicos. Não existe uma mente investigativa. A maior parte, eu quero dizer, né? Então, o médico, o que a gente vê, e isso é uma reclamação dessa miríade de entrevistas que eu tenho feito com pacientes, com médicos e tudo. Os pacientes dizem, os médicos não têm humildade, eles não querem me diagnosticar. Eles querem prescrever aspirina, que eu caia fora logo do consultório para o próximo entrar. Isso é uma dor do paciente, tá? E isso traz muito sofrimento. Um negócio desse é algo que a gente consegue fazer, é algo que a gente quer fazer. Né? Quando a gente fala plataforma de gestão, ela tem vários serviços. Um desses serviços é esse tipo de coisa. Agora, não adianta eu entrar com os exames, ou mesmo que seja eletronicamente para não ter erro, né? O cara sobe o exame e a nossa API, o nosso sistema pega ali o número correto, com a unidade correta, né? Então, mesmo que a gente consiga fazer isso, a grande questão é como que a gente vai fornecer para o médico hipóteses. A gente precisa de um sistema de inteligência artificial para isso. Então, a gente... Isso não, mas olha... patente, mas acho que o César está com a mão levantada, não sei. Isso, a pergunta para o César. Obrigado, Márcio, pela contribuição aí, bastante interessante sua empresa. Primeiramente, eu tenho uma colocação, né, com relação a essa ideia sua aí do projeto de saúde, né, de doenças raras, né? Isso. O que acontece? Eu acho que uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, tinha uma empresa de DNA nos Estados Unidos chamada 23andMe, né, 23andMe. Não, eu conheço, sim. E eles vendiam esse serviço de pré-diagnóstico, enfim. Você passava o DNA para eles, eles te davam um diagnóstico de possíveis doenças que você poderia ter, né? Isso. E aí eu me lembro que eu li uma reportagem na Medium, um cara falando que ele foi diagnosticado com uma doença ultra rara e que, assim, segundo o e-mail de alerta, porque vinham os e-mails porque era automático, era tudo baseado em machine learning, vinha um e-mail de alerta e falou para ele, ó, você tem esse DNA, essa combinação aqui, você tem, tipo, 1 ano de vida. Uma coisa assim. Uau. Aí o cara ficou muito nervoso, ele começou a procurar, baixou o banco de dados do DNA, começou a olhar realmente os artigos científicos, e ele encontrou um erro no diagnóstico dele, que o DNA, da parte do diagnóstico dele, estava errado, estava ao contrário, tipo assim, a fila estava desse lado, versus esquerdo versus direito. E aí, enfim, ele escreveu um e-mail e entrou num processo contra a empresa e tudo, e eu acho que o Suprema Corte, algum órgão superior, proibiu eles de fazer esse tipo de diagnóstico médico. Prévio, baseado simplesmente nas informações de DNA. Teve até uma empresa bilionária que acabou falindo por causa disso, a Teranos, né? Que entrou no mercado fazendo um baita de um barulho, quando entrou a regulação, os caras quebraram. Apesar que tinha uma questão de scam também, mas... Então, é uma coisa bastante arriscada esse negócio de você colocar bastante inteligência artificial, entendeu? Eu acho que os dados é interessante, você pode dar dados estatísticos e tal para os médicos, isso contribui. Eu tenho uma experiência pessoal, eu fiz um MBA em Ciência de Dados pela FGV em São Paulo. Legal. E o meu TCC foi na área do DataSource. A gente pegou o DataSource, as informações lá, e nós estudamos o câncer de mama, tá? E a nossa ideia é quanto de incidência de câncer de mama e quanto de equipamentos de câncer de mama, de mamogramas, né? E como é que era essa relação, entendeu? O que acontece é que lá no DataSource tem informação de cada paciente, né? E na informação de cada paciente tem lá vários exames que a pessoa fez, e assim, tem o diagnóstico dela, tem os exames, e tem, assim, dos pacientes que morreram. Então, a gente pegou dos pacientes que morreram de câncer de mama, e vimos que uma boa parte dos pacientes que morreram, eles já tinham sido diagnosticados tardiamente, já no nível de estágio metástase nível 4, uma coisa assim.
Então, esse tipo de informação, entendeu? Acho que é bastante relevante, geográfico versus, assim, se você não ir muito para o lado do diagnóstico, entendeu? Porque o diagnóstico pode ser uma coisa muito mais complexa do que você possa estar imaginando, enfim, do que você pegar e simplesmente tentar relacionar as coisas, entendeu? Tipo assim, olha, de repente é um problema sanitário, Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente descobriu, um grupo lá da FGV descobriu que tem algumas cidades aí no interior de São Paulo que tem níveis, assim, de doenças que poderiam, de esgoto, que poderiam ser simplesmente evitadas, entendeu? Coisa da Idade Média, entendeu? Você tá entendendo? E ninguém faz um esforço para conter esse tipo de doença, entendeu? Porque, enfim, precisaria fazer Eu acho que uma parte estatística, mais assim, genérica, entendeu? Seria melhor do que você ir para os diagnósticos. Assim, Exato. Isso que você acabou de falar, César, complementa bastante o que o Rogério estava falando ali, porque diagnosticar a gente não pode deixar na mão de inteligência artificial, nunca. Isso dá processo, dá morte, tá? Então, o que é a ideia? Quando a gente fala em acelerar o diagnóstico e usar uma inteligência, talvez, em cima dos exames, a gente não quer dar para ele, olha, você tem isso. A gente pode, no máximo, e isso é uma questão, um upper limit, né? No máximo, a gente pode falar para o médico, olha, talvez seja bom olhar para esse tipo de caso, de doença, de síndrome. Tá? Então, olha, esses exames que você me deu aqui são compatíveis com pessoas que têm tal síndrome. E pode levar assim, mais 5 ou 6, porque muitos sintomas são comuns entre síndromes muito diferentes. Então, você fechar um diagnóstico e falar, olha, é isso ou aquilo, é muito arriscado. É muito arriscado. Né? E jamais mandar e-mail do tipo, você tem 1 ano de vida. Mas, enfim, esse é um risco que a gente não vai correr. Isso, você acha que seria interessante, talvez, levantar aí pelos próprios dados do DataSUS, entendeu? Sobre CIDs, que são compatíveis com doença rara, entendeu? E você coletar uma série de features e coisas. Você não acha. Não acha? Doença rara praticamente não tem CID. Talvez tenha um caso ou outro com CID, que seriam doenças raras, não muito raras. Mas, via de regra, não tem. Acho que 9 em cada 10 doenças raras não tem CID. É difícil, é difícil esse caminho. Mas é verdade, a gente pode fornecer caminhos, mas nunca diagnósticos. Quando a gente fala em acelerar o diagnóstico, é talvez aumentar o networking entre médicos. Tá. Márcio, eu entendi que um ponto-chave aí é agregar médicos na plataforma, né? Conta um pouco aí como que você está pensando em fazer isso. Eu não sei se... Essa é a chave, né? Essa é a chave para o diagnóstico, tá? Mas não é a chave para os outros serviços de plataforma que a gente quer fazer. O problema do médico é que o médico, a gente tem que tentar entender do ponto de vista dele. Ele tem um consultório, entra um monte de gente lá todo dia, ele não está acostumado a ver doença rara, tá? Não está acostumado, então ele não vai ver. Tem médico que passa a vida inteira sem sequer um caso no seu consultório. E quando ele vai, o paciente chega, ele precisa, se ele for um médico que tem um PEP, para quem não sabe, é prontuário eletrônico do paciente, que é o sistema do computador dele lá, ele vai colocar os dados ali e vai tentar fazer o diagnóstico. E ele nem está pensando em doença rara. Ele nem pensa, né? E por que é difícil um médico querer entrar nessa plataforma? Um médico qualquer, tá? Porque ele nunca vai se deparar com um caso desse, e se ele tiver mais trabalho para entrar numa plataforma dessa, ou para entrar numa rede, fazer um cadastro na rede core, é mais trabalho para ele, e ele é um cara ocupado. Médicos são ocupados. A gente pode não concordar com o diagnóstico, a gente pode não gostar do médico, achar que ele é médico de tabela, a gente pode fazer o que ele quiser, pode achar o que quiser, mas ele é um cara ocupado. Ele recebe muitos pacientes. Quem tem interesse em entrar numa plataforma dessa, ou pelo menos que nos demonstrou interesse nessas grandes entrevistas que fizemos, foram médicos especializados. Então, meu amigo lá de Ribeirão Preto, o Dr. Arthur, que é residente lá em Ribeirão Preto, ele se mostrou super favorável. Se tiver uma rede assim, eu entro. Mas ele é especialista em doenças raras. Para ele, que é um cara bem voltado para a genética,
ele é o cara que vai ter uma clínica de genética que vai querer esse networking para agilizar o processo dele, né? Mas o cara que, sei lá, o ortopedista lá de sei lá, Três Lagoas, onde meu irmão morava, tá? No Mato Grosso. Esse ortopedista, ele pode pegar um caso daquela hipermobilidade, que chama-se síndrome de Ehlers-Danlos. Ele jamais vai pensar em síndrome de Ehlers-Danlos. Ele vai falar, nossa, você é flexível, né? Ou então, porque essas pessoas geralmente dobram o pé muito fácil. Ah, nossa, você é desastrado, né? Ele não vai pensar em síndrome de Ehlers-Danlos. Esse cara, que geralmente é médico desse tipo, que faz o primeiro contato com o paciente e não sabe nada de coisa nenhuma, esse não tem incentivo para entrar numa plataforma. Nenhum. Se eu virar para ele e falar, olha, tem uma plataforma aqui que ajuda em doença rara, se aparecer no seu consultório, é nós, tá? Ele vai falar, cara, mas é seu. E Márcio, no exterior tem alguma coisa articulando isso já? Existem algumas iniciativas, mas até no melhor do nosso conhecimento atual, ninguém teve sucesso em fazer esse tipo de coisa. Mesmo porque, na prática mesmo, se você pensar em nós de rede e tudo mais, não é muito rentável. Então, modelos de negócio desse tipo não dão certo. Nós tivemos contato com um cara, aqui brasileiro, que tentou fazer um negócio desse, nem era doença rara, tá? Nem era doença rara. Ele tentou fazer uma plataforma, até que bastante semelhante do que a gente está fazendo. Hoje ele mora na Suíça, porque ele foi fazer um pós-doc. Tá? Mas olha que coisa interessante. Ele tinha um sistema desse. Tá? O que aconteceu? Ele fez as entrevistas, conheceu o cliente, falou com o médico, alguns falaram legal. Acho que, como as doenças deles eram mais comuns, ele estava tratando, a plataforma foi muito bem, entre aspas, recebida, tanto pela comunidade médica lá em Recife, quanto pela comunidade de pacientes com doenças. Faliram. Tá? Na verdade, eles, entre aspas, não faliram, eles quase faliram, e eles tiveram que pivotar o projeto deles. Hoje eles não têm mais a plataforma, tá? Porque não dá dinheiro. Em termos de modelo de negócio, que é, por exemplo, que o PIP Empreendedor e o PIP FAPESP exigem que se tenha, não é um bom modelo de negócio. O que é que esse cara fez? Hoje ele está lá na Suíça, e como ele mesmo diz, ele deu sorte, porque a empresa estava fechando, ele já tinha os papéis para o encerramento do empreendimento, quando veio a pandemia. Só que esses caras são cientistas de dados, assim, de altíssimo nível. E o que eles fizeram? Estudo epidemiológico. E isso ressuscitou a empresa. Eles completamente pararam a plataforma, não era rentável, e de hospitais na Suíça, para estudo epidemiológico de vacina e de Covid. Então, eles pivotaram o negócio. E por que não foi rentável se todo mundo dizia que queria? Nossa interpretação é maturidade. O Brasil, ele não tem maturidade, os médicos não têm maturidade, os pacientes não têm maturidade para encarar um negócio de plataforma, ainda. A Covid, apesar dos pesares, apesar dessa desgraça e desse absurdo apocalíptico que vivemos, a Covid levou as pessoas a procurar mais serviços digitais. Hoje, esse cara diz para mim, olha, Márcio, talvez se a empresa tivesse naquele estágio lá atrás, hoje, talvez a nossa plataforma tivesse funcionado. Mas isso é só um talvez. Porque a questão é como você remunera o médico. Se você permite que a plataforma faça uma consulta digital, médico residente entra, porque ele está fazendo nome, porque a consulta dele é barata, né, e a plataforma fica com uma porcentagem da grana. Mas se você vai falar um médico mais experiente, que já está rodado, o ticket dele é de 400, 500, 700 reais. E é inviável para o paciente pagar isso. É claro que o modelo de negócios dele era outro, era médico aqui em casa e tudo mais. Mas ou o cara vai cobrar muito caro de consulta e aí perde o valor para a plataforma, ou ele não vai entrar. Então, não é que o médico é um ponto-chave, o networking entre médicos é ponto-chave nessa iniciativa, tá? Então, se a gente consegue promover networking, é melhor do que promover médico em rede. Legal. Vamos
já deu quase 1 hora, né? Passamos um pouquinho de 1 hora. Gostaria de ver se temos mais perguntas. César levantou a mão. Não, foi mal. Eu achei que estava levantado. Então. Tá. Bom, Márcio, eu achei super interessante. Eu ia pedir para você falar um pouquinho do trabalho com a B3. Isso eu não posso. Ah, tudo bem. Tem coisa não finalizada ainda, tem coisa não finalizada, isso eu não posso. Você pode falar um pouco da escalabilidade? Que você falou da escalabilidade, que é escalável e tal. Você consegue 1000 transações por segundo, por exemplo? No Corda? Ou no meu projeto? No Corda, de maneira genérica. Né? O Corda é bastante escalável, tá? A gente consegue muitas e muitas transações, muito mais do que blockchain. A gente só não vai dizer que é uma escalabilidade infinita, porque, bom, não chega a isso. Mas, enfim, é bastante mais escalável. O blockchain Ethereum, acho que é 300 transações a cada 3 minutos, né, se não me engano. A gente não vocês conseguem mais? A gente consegue potencialmente bem mais, porque a gente não faz broadcast para a rede toda. Na Corda, só sabe de uma transação quem está envolvido nela. Então, como as coisas são muito paralelizáveis, né, a gente não tem, em princípio, limitação nenhuma. Isso vai depender aí se o tamanho do servidor, a velocidade, essas coisas. Mas de transação a gente não tem um limite fixo, na verdade, acho que nem limite tem. Né? Por quê? Porque se todos nós aqui somos nós da rede e eu faço uma transação com você, é automático, eu contigo. O Vladimir ali, que eu estou aqui vendo na tela, o professor Arlinda, o Vladimir, o Rogério, o Alexandre e a Andressa, que não participam da transação, eles podem fazer uma transação entre eles e nós não saberemos. Então, tanto faz. Okay. Sim. O professor Arlindo ia comentar alguma coisa também? Ou eu estou errado? Eu ia perguntar como é que está o modelo de negócio com a R3. E a R3, ela... Desculpa. Isso, a R3. Está confundindo com a B3. É muito... A R3, ela mantém a infra, né? Olha, professor, eu não sei muito bem como isso funciona. Como eu não sou um desenvolvedor deles... Eu desenvolvo, mas eu não faço parte do time de desenvolvedores, eu não sei exatamente quem mantém a rede. Eu estou com a impressão que parte da rede quem mantém a BitChain. Tá? Isso eu não sei te dizer mesmo. Tá. Depois eu vou dar uma lida lá no site do... assim, o Corda é um player, né? É uma tecnologia muito importante no mercado de blockchain hoje. Uhum. Vale a pena mesmo dar uma olhada. A gente meio que fica focado ali em Hyperledger e Ethereum, que estão mais na mão, assim e tal, mas é bem importante ficar de olho em Corda também. Uma das coisas, só para complementar, professor, nós fizemos para um cliente um radar de tecnologia blockchain, tá, um documento dizendo as novas tendências e tal. E uma das coisas mais importantes que apareceram foi um equilíbrio entre as grandes características de blockchain. Então, para nós ficou muito claro, deixa eu abrir aqui, isso também estava lá no relatório da Deloitte, tá? Eu não sei se vocês conseguem, não porque eu não estou compartilhando. O relatório da Deloitte diz que você precisa encontrar um equilíbrio entre segurança, descentralização e escalabilidade. O Corda é um dos que encontram esse equilíbrio mais facilmente. O Ethereum, por exemplo, ele é bastante descentralizado e escalável, mas a segurança dele não é lá essas coisas, quando comparado com o Corda. Mas o Corda perde em descentralização um pouquinho, tá? Mas ganha em segurança e ganha em escalabilidade. Outra plataforma bastante interessante nesse caso, que é bem similar ao Corda nesses 3 quesitos, é a VeChain. Uhum. Então, pensando nisso, eu acho que sim, o Corda é uma das plataformas que tem ganhado bastante visibilidade por essa questão. Sim, muito legal. É sempre importante, sempre importante, na hora do projeto de fato, né, para tirar o projeto da prancheta, é avaliar essas possibilidades. Isso. Muito bom. Márcio, acho que a gente pode começar a encaminhar aqui. Eu acho que ficou
foi muito legal, ficou bem claro aí que a gente tem oportunidade de parcerias. Lembro que o Márcio está inserido na nossa lista de e-mails e na nossa lista de WhatsApp também. Eu acho que dá para pegar ele por ali para mandar alguma informação. Estejam super à vontade para me contatar. Isso, e eu acho que é uma excelente oportunidade de parceria, né? Então, a ideia de ter uma empresa que está no mercado pode facilitar novos projetos, e vice-versa também, né? Mas fique à vontade para entrar em contato aí. Bom, a gente podia começar a encerrar por aqui. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, né? Assim, a ideia é terminar no máximo meio-dia, mas a gente não precisa se conter nas perguntas. Bom, então, agradeço, Márcio. Já que eu que agradeço. Aqui. Eu já vou até dando um stop sharing aqui, tá, gente? Agradecemos bastante aí pelo bate-papo e reforço as possibilidades de parceria. Ficamos por aqui, né? Maravilha. Em outras ocasiões. Então, deixa eu tirar uma dúvida, professor. As reuniões são mensais e vai ser sempre avisada por e-mail. É isso ou você já tem um calendário fixo que vão mandar invites de Google Meet para o resto do ano? Tem um calendário fixo, tá? De uma reunião mensal. A ideia são essas quartas-feiras, 10h30. E deve chegar um invite, sim. Pode acontecer, né, como mudou feriado, eventualmente pode ser que tenha alguma mudança de data, mas a programação até o final do ano está... A gente reservou, né? A gente locou esse espacinho da quarta-feira. Beleza. E outra coisa, a gente tenta fazer uma programação antecipada, né? Para a próxima, a ideia é que o Gabriel, aluno orientado pelo VJ, por mim, e também pela Luciana, apresente um pouco sobre verificação formal de contratos, um assunto bem quente, assunto bem interessante. Massa. Né? Então, a ideia é pegar uma DAP, né? Pegar uma aplicação descentralizada e verificar se tem fragilidade de segurança ou vulnerabilidade, e fazer isso de forma automática. Então, isso passa por análise de código, isso passa por análise formal, por métodos formais. É um tópico bem divertido, bem quente, e o Gabriel vai nos apresentar aí um pouco como é que está essa área. Então, essa é a ideia da próxima reunião, que será 12 de maio. 12 de maio. Legal. 12 de maio. A reunião de 9 de junho está em aberto, a gente está sem pauta ainda. Se alguém tiver interesse em apresentar algum tema, uma dissertação, algum aluno antes de defesa, algum artigo que acha interessante, a gente pode circular entre todo mundo e discutir um pouco, fique à vontade para propor a pauta do dia 9 de junho, está em aberto ainda. Beleza, pessoal? Beleza. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Professor, muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, mas foi muito divertido, foi muito enriquecedor. Pessoal, então a gente pode encerrar por aqui, né? Tranquilos? Tranquilo. Então, muito obrigado, pessoal. Excelente abril, em maio a gente se fala. Um abraço, pessoal. Vou mandar o link aí, se alguém quiser compartilhar com algum aluno ou uma coisa assim. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mês que vem. Gente. Obrigado, Até mês que Márcio. vem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.